rádio mais ouvida do país, e uma boa noite também para os colegas. Claro que o primeiro assunto, Ale, é o jogo de ontem, o jogo que você comentou, a leitura que você faz sobre o título do Flamengo e o vice-campeonato do Atlético, Ale. Eu acho que foi merecido, né? Talvez essa distância do 4-1 não precisasse, não fosse necessária, mas fato é que o Flamengo se mostrou um elenco mais qualificado, mesmo na ausência de pelo menos 3 titulares absolutos, né? A gente tá falando de Cebolinha, Pedro e também do De La Cruz, né? E também taticamente, né? Impressionante, vendo no campo, eu tinha visto pela televisão a primeira final, como o Flamengo é melhor definido para atacar e para marcar, né? Porque no primeiro jogo ele foi atacador, no segundo jogo foi mais marcador e aproveitou os espaços para contra-atacar e foi muito perigoso, né? Mas como é tudo bem definidinho, além da categoria dos jogadores, evidentemente. E o que surpreende ainda mais é que o Felipe Luiz está apenas 9 jogos no comando do time e a gente já percebe toda a estruturação tática. As modificações foram todas vitoriosas desde o primeiro jogo, diferentes do Atlético, né? Vale lembrar, né, o Cirilo, eu acho que o Atlético jogou muito, mas muito melhor do que no Maracanã e lá ficou tudo definido, né? Mas, por exemplo, você aumentou a estatura do time colocando o Kardec, botando o Hulk na área, fazendo com que o Batalha ficasse lá, o que é muito importante. Mas quem cruza a bola no Atlético? Normalmente quem que são os cruzadores? O Scarpa e o Arana, que foram substituídos, acredite se quiser, os dois. Então, assim, as coisas acabaram que não deram muito certo e o Flamengo foi merecedor. O Atlético está de parabéns pela campanha, para mim, pelo segundo jogo final, mas o primeiro jogo ficou devendo bastante. Quem tá no YouTube tá vendo os melhores momentos, inclusive, do jogo. Emerson Romano, um abraço, boa noite, Romano. Boa noite, Cirilo, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo, um abraço a quem nos acompanha, aos companheiros. Boa semana ao Romano, boa semana ao ouvinte também da Itatiaia. Ô, Romano, Oi. Leitura que você faz, cara, dessa decisão, desses 2 jogos, como eles se encaminharam aí pro Flamengo. O Flamengo ganhou esse título no primeiro tempo do jogo do Maracanã, na minha opinião, né? O Atlético não entrou em campo, o Atlético, sei lá, desligado, se estava com excesso de confiança pelo que estava fazendo, principalmente na própria Copa do Brasil e na Libertadores. No primeiro jogo, as experiências do técnico Milito, elas não surtiram efeito, essa dobra pelo lado esquerdo que não aconteceu. E ontem o Atlético jogou melhor. Mas o melhor do Atlético não foi suficiente para vencer o Flamengo. O melhor do Atlético não foi suficiente para derrotar um time que, com o Felipe Luiz, voltou a jogar futebol, um futebol bonito. O Felipe Luiz, qual o diferencial do Felipe Luiz para o Tite? Ele respeitou as qualidades dos jogadores, ele respeitou a forma que cada um joga. E o Flamengo voltou a jogar. Se fosse o Flamengo do Tite, talvez seria mais apertado e o Atlético um ligeiro favoritismo. Com o Flamengo do Felipe Luiz, não. Então, o Atlético perdeu o título jogando o seu melhor, mas o melhor do Atlético, no caso do segundo jogo, não foi suficiente para vencer o melhor do Flamengo. Nath Fiuza também já conosco, para trazer também a opinião dela aqui na programação da Itatiaia. Nath, chega mais, um abraço para você, boa noite. Queria também a sua leitura sobre isso e o que o Atlético tem que fazer a partir de agora, né? Porque é importante destacar, daqui 19 dias tem outra enorme decisão aí da principal competição do continente, a Copa Libertadores da América. Boa noite, Nath. Boa noite, Cirilo. Um abraço para você, para o Alê, para o Romano, a todos que nos acompanham. Sempre um prazer estar com vocês aqui na turma do Bate-Bola. A minha leitura é muito semelhante ao dos companheiros, no sentido de que o Atlético começou a perder essa final naquele jogo no Maracanã, quando foi derrotado por 3-1, quando viu o adversário abrir um placar de 3-0, de um Atlético que competiu muito pouco. E isso numa competição de mata-mata, ainda mais à frente de um adversário tão qualificado como o Flamengo, geralmente é imperdoável. Acho que o jogo da Arena MRV foi um jogo melhor do Atlético, mas é importante pontuar também que mesmo jogando melhor, o grande herói do jogo acabou sendo o goleiro do Atlético, né? Isso prova o quanto o Atlético foi agredido, o quanto o Atlético foi ferido e as inúmeras oportunidades que teve também o Flamengo. Eu concordo que o Atlético jogou muito próximo do seu limite nesse jogo da Arena MRV, mas ainda sinto falta de um poder de decisão mais claro dos principais jogadores do Atlético, que para mim, no somatório dos 180 minutos, acabaram ficando devendo, por mais que Hulk, Paulinho, Scarpa, Arana e companhia
tivessem feito um jogo e fizeram um jogo muito melhor na Arena MRV nesse último domingo em comparação com o jogo do Maracanã. Mas acho que é um título incontestável de um Flamengo que foi melhor. A gente tinha uma impressão talvez um pouco negativa do Flamengo porque era o Flamengo do Tite e o Flamengo do Felipe Luiz. A amostragem ainda era muito curta e continua sendo, mas agora respaldada, chancelada com um título. Mas a gente tinha uma impressão talvez um pouco negativa desse time que hoje é um time muito mais organizado, muito mais competitivo e foi um título incontestável do Flamengo que foi melhor nos 180 minutos. Agora, olhando para frente, no futuro, o Atlético precisa cuidar da parte física, né? Precisa cuidar também da parte emocional. Vai brigar por um título muito maior que o da Copa do Brasil, um título sul-americano, mas à medida que o título é maior, a responsabilidade também é maior e o adversário é muito complicado. Então, cuidar da parte emocional, não tem nada de terra arrasada, há muitas coisas que funcionam. O Atlético tem alguns pontos que diminuem o favoritismo do Botafogo em termos do campo do jogo, né? Em termos de campo e bola, o Botafogo é um time melhor, faz uma temporada melhor. Mas o campo neutro, o jogo único, o gramado que não é o gramado do Engenhão, tudo isso pode facilitar a vida do Atlético e o fato de Davidson e Fausto Vera também poderem atuar. Mas eu acho que o principal, cuidar da parte física e cuidar da parte mental até o dia 30. Dia 30 vem aí simplesmente um Atlético e Botafogo decidindo a Copa Libertadores da América.